patrão como se tivesse vindo a Deus, se tivesse vindo a Cristo. Ele fala aqui, né, no outro aspecto, vai trazer esse cartão, fala um pouco para nós aqui, que os empregados, eles não precisam ser vigiados, porque eles têm respeito próprio, né? Então não precisa falar, a sua função é essa, apertar esse parafuso aqui. Não precisa do seu patrão, não precisa ter um encarregado, não precisa ter um chefe falando porque você não está apertando o parafuso aí, porque você não está apertando o botão, porque você não está tirando. É isso, é esse senso de responsabilidade, é esse senso de compromisso, né? E eu acho interessante, né? Que essa geração que está vindo agora, né? Geração, nossos filhos, meus filhos, né? Meu filho, essa geração agora é a geração Z, é isso? Né? Essa geração? É aí, pessoal, agora é Z. É isso? Eu não sei uma letra aqui. Essa geração não tem letra, mas essa geração. Mimimi. Não, mas essa geração aqui, né? Essa geração vive isso. É uma geração que não quer cumprir ordens de ninguém, não quer fazer as coisas, né? Eu estava vendo uma reportagem, não foi uma reportagem, um negócio que eles mandam pra gente aí no celular, não sei o que é. Mas assim, entrevistando uma mãe, né? A repórter entrevistando uma mãe. Fala assim, seu filho, o que seu filho vai ser? Perguntou pra mãe, né? O que seu filho vai ser? A mãe falou assim, eu não sei. A profissão do meu filho é uma profissão que não existe ainda, né? É uma profissão que não existe ainda, mas como assim? Não sei, porque as coisas vão mudar, mas assim, o sentido que foi colocado é justamente esse. Então, assim, uma geração que está perdida, não sabe onde que está e não sabe onde que vai, não tem esse propósito, né? Então, fiquei viajando nos costumes, né? Viajando nessas coisas. Então, assim, e acaba se perdendo, né? Quando eu estava na adolescência, meu sonho, e era o sonho de todos os meninos na minha época, trabalhar na Uzi Minas. Vai pro Aço, morava lá, o sonho era esse. Não, vou ter que estudar demais para poder entrar na Uzi Minas, fazer o Senai, era isso, todo mundo queria isso, né? Hoje os meninos assim, o que você vai ser? Sei lá. Youtuber. Hã? Youtuber. Influência. Coach, né? Influência, né? No máximo, assim, os mais os que tinham mais maneira, assim, você é um cantor de pagode, você é um jogador de futebol, assim, né? Era loteria, mas assim, mas na realidade, ó, era trabalhar, né? Usina. Então, se a profissão, quer dizer, a gente não sabe, por exemplo, ser delegado, a gente não sabe o país de delegado está aqui. Mas a outra tarefa a gente tem que trabalhar. Mas a gente tem que trabalhar porque a gente tem. A gente tem que trabalhar porque a gente tem, mas é a resposta que aprendeu. Eu não sei o que meu filho vai ser, eu não sei qual profissão que vai ter quando ele tiver filho, mas assim, como que ele vai viver agora o presente? Como que ele vai viver o presente? Então a gente vive uma realidade das pessoas que vivem isso. Elas não têm perspectiva. Não tem perspectiva. Eu vi uma entrevista um tempo atrás do Domenico De Masi, né? Italiano, escreveu o Osso, alguma coisa sobre o Osso lá, escreveu sobre isso. E ele fala sobre isso. Ele fala sobre isso. A gente precisa entender as nossas perspectivas, porque senão a gente não vive. Porque se é assim, por exemplo, eu vou pensar no meu futuro quando eu tiver 18, quando eu tiver 30. Passou, né? Tinha um menino que morava lá em Itaúna, e tinha um rapaz lá do Senhor, ele tinha por volta disso aí, de 40 anos, e morava com a mãe ainda, com 40 anos, não trabalhava, não fazia nada. Ele era excluído da família, né? A família não gostava dele, né? Quando tinha umas brigas lá, morava na frente, aí eu escutava, né? Ficava com dó dele. Tinha uma sobrinha dele, falou isso com ele assim, eu vou falar o nome, não vou falar o nome, tá gravando aqui, mas assim, né? Mas assim, fala assim, vamos lá, assim, ninguém. O que era a situação? Deixa eu explicar a situação. O pessoal estava indo para uma festa de Natal. Eles queriam fazer uma festa de Natal. Família inteira, né? Todo mundo ia e deixava ele para trás. Ele ficou assim, eu ficaria também chateado com isso, né? Aí começou a discutir com a sobrinha. Vocês não estão me levando, não sei o que, tal. Aí ela falou uma coisa para ele e doeu em mim. Eu escutei ela falando assim, sabe por que você não vai, irmã? É porque ninguém gosta de você. Natal, né? Toda a família é unida e ele não, né? Sim, era isso, era um desprezado da família, porque não tinha perspectiva.
para você? É isso, a geração tem que ser, vai para a escolinha agora, vai começar a brincar, vai chegar nos 14, 15, já está direcionado, porque senão depois não vai dar, senão depois não dá. Então é isso que falta para essa geração. Né? Mas hoje a nossa própria Constituição já empurra para isso, né, André? Porque a criança não pode, um menino de 14 anos ele não pode trabalhar, não pode fazer nada. Mas o trabalho, o cara, é outra coisa, mas ele precisa se preparar. Pode ficar nada? Ele precisa se preparar. Ele precisa se preparar. Hoje, por exemplo, se o menino, né, o nosso filho, não tiver uma segunda língua, é um prejuízo muito grande para ele. Qualquer serviço que for, tem que ter um inglês intermediário avançado, no mínimo. Senão, nem passa, nem vem. Então, realidade não é a nossa realidade. Na nossa época, quem tinha ensino fundamental estava bom. Ensino médio, nosso Deus, estava garantido. Voava, né? Voava. Hoje, se não tiver uma pós-graduação, mestrado, doutorado, sei lá, esse negócio tudo aí, se não tiver, não sei nada. A Letícia aí, da administração, da administração, né? Eu não sou nada da Letícia da administração, mas assim, né? Mas dessa geração, e tem que se preparar, tem que se preparar, né? Porque senão não adianta assim, né? Tinha um vizinho meu, quando ele morava lá em Itaúna, de Divinópolis, né? Um dia eu chegou em casa e falou assim, na época não era YouTube não, tinha um jogo, não sei o nome do jogo não. Assim, o que você vai ser quando você crescer? Eu vou ser jogador de jogo tal. Assim, mas como assim? Isso aí não é profissão não, né? Ele pegou lá o computador, mostrou tinha um mexicano, era um menino, ganhava milhões com essa bobagem, esse negócio. Então assim, na verdade, esse é o desafio para nós. É o que a Tânia falou, a realidade nossa hoje é diferente, né? Lá na minha adolescência, por exemplo, vou fazer um curso técnico de eletrônica, era o máximo que tinha que fazer mesmo supra-sumo, era o melhor que eu podia fazer, né? Eu fiz, né? Hoje, não vale mais nada, né? A realidade hoje é outra, inteligência artificial, né? O que vai ser daqui a 15, daqui a 20 anos, né? A gente não sabe, mas a gente não saber não significa que a gente tem que acomodar, né? Acomodar, senão vai ficar para trás, né? Lá vendo umas escolas, tem umas coisas loucas aqui no Brasil, né? Uma escola de meninos assim, fundamental, lá em São Paulo, se chama uma escola, Éden, São Paulo. É uma das escolas mais caras do mundo. R$13 mil anuidade, mensalidade, né? Filho de um empresário, não sei quem que estuda lá, não sei o quê. Isso, né? Aí os nossos meninos que estão aqui na escola pública, professor de greve todo ano, né? Vai competir com esses meninos aí. Vai competir com eles. Mas vai competir com eles. Né? Esses meninos, né? Que estão brincando lá e aprendendo inglês, francês, chinês. Né? Então, vai passar as férias deles, é intercâmbio lá nos Estados Unidos, na França. É isso. Né? E nós estamos aqui. Vamos jogar Free Fire. É isso? Vamos jogar Free Fire. Né? Vamos jogar no jogo do Tigrinho, né? Vamos jogar no Tigrinho, né? Para ganhar dinheiro do Tigrinho. Vamos continuar aqui, vamos voltar à seriedade, né? Os empregados devem seguir os patrões, né, de boa vontade, como se estivesse vindo aqui. Então, isso é o mesmo texto que nós já falamos, né? Um incentivo, finalmente, o apóstolo aqui no versículo 8, ele termina falando sobre o quê? Um incentivo à obediência. Incentivo à obediência. Lê para nós aí, Ricardo, por favor. Efésios 6, versículo 8. 6, 8. Certos de cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, que seja servo, quer livre. Então, é isso, né? O incentivo nosso no trabalho é fazer sabendo que nós vamos ser recompensados. E nós não vamos ser recompensados pelo nosso patrão, pelo nosso chefe. Nós vamos ser recompensados pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor. É assim que o apóstolo Paulo termina falando para os empregadores, para os patrões. É assim que ele termina falando, né? Na verdade, para os empregados, né? E agora ele vai falar para os patrões, né? Tem advertência para os patrões? Tem também, né? Versículo 9, ele vai falar agora para os patrões. E
Pedir a Magda para ler para nós, Efésios 6:9, Magda, faça favor. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade. Não. Efésios 6:9. E vós, senhores, Isso. de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo do Senhor tanto deles como vosso, estar nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Amém. Glória a Deus. Então aqui tem 3 ensinos nesse texto. 3 ensinos. Tem um princípio, tem uma proibição e tem um estímulo. Tem um princípio, uma proibição e um estímulo. Para aqueles que são os patrões, para aqueles que são os senhores. Primeiro, o princípio. É o princípio da igualdade diante de Deus. A igualdade diante de Deus. Vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. Né? Então termina falando aqui, né? No versículo 8. Cada um deve fazer com o patrão como se estivesse falando por Deus. E ele começa no versículo 9 falando com os senhores. Deve fazer da mesma forma, o mesmo procedimento. Assim como você está fazendo para o seu servo, você tem que fazer como você está fazendo para Deus. É esse o ensino. Então, assim, né? Dentro daquilo que foi falado aqui, Dani até colocou, né? Foi uma sacada para nós, que assim, o cristianismo, ele é revolucionário. Então, olha só, quando o apóstolo Paulo fala isso, pensa bem, naquela época, ele fala isso, senhores, né? Os donos dos escravos, tem que tratar os seus escravos agora com justiça. É como se tivesse, vocês fazendo para eles, vocês estão fazendo para Deus. Olha só que revolução. Olha só que revolução. Né? Então assim, se eu chegasse lá no governador romano, lá na Palestina, lá, e falasse isso aí, né? Cabeça, né? A primeira coisa que ia acontecer, ia rolar, né? Então, ele começa a revolução dentro da igreja. Para os cristãos, ó, lá fora não é assim, mas aqui dentro da igreja, está escrevendo aqui para a igreja, Éfeso, dentro da igreja tem que ser dessa forma. Tem que ser assim. Esse negócio é complicado, né? Era o costume da época, né? Então isso aí, a igreja, desculpa só te interromper, Dani, mas a igreja, ela está inserida na sociedade, ela vive aqui com a sociedade lá fora vive. Nós não podemos nos reservar contra as nossas leis hoje, se é mesmo para serem justas. Mas eu vou colocar em prática uma lei que é injusta, eu não vou, porque eu sou cristão, não posso. Mas então assim, a igreja vive dentro desse contexto da sociedade. Então, a escravidão era comum na sociedade, era comum dentro da igreja. Era isso? Claro, deve ter sido muito difícil para a pessoa mudar aquela mentalidade. Mudar a mentalidade, né? E assim, não sei, não li ainda, mas assim, o Luther King, ele partiu do mesmo princípio, né? Nós não vamos enfrentar, né? Nós não vamos enfrentar. Então você vê os filmes lá, os caras chegam, né? Os polícias chegam lá com os cacetetes, nós não vamos revidar, não vamos revidar. Mas isso da sociedade está vivendo hoje, né? Década de 60, né? Não tem mais cabimento. Nós queremos mudança. Nós queremos sentar no ônibus onde os direitos deles eram para isso. Sentar onde eles quisessem, para estudar na escola que eles quisessem. O básico, dignidade, né? Uma coisa que eu acho interessante, que assim, imaginando, isso aqui foi ontem, né? Década de 70, 80, era assim, né? E duas coisas, eu estava vendo no documentário, duas pessoas que mudaram essa mentalidade, assim, década de 80 e 90, né? Duas pessoas que mudaram. Sabe quem foi? Uma pessoa foi o Michael Jackson. E a outra pessoa foi o Michael Jordan, né? Por quê? Eram astros mundiais, e lá nos Estados Unidos também. Então assim, as adolescentes, fãs desses caras, né? Então assim, chegava no quarto das meninas, tinha uma foto do negro lá no armário dela, assim, como que é isso? Como que vai ser isso? Como que funciona isso? Então dizia assim, não tem cabimento mais, né? Não tem cabimento mais essa realidade. Então assim, né? A realidade dessa é uma realidade diferente, um sistema diferente do nosso, mas assim, excluiu, né? Tem sido incluído ainda, né? De acordo com essa nova visão. Então, é isso, né? Primeira coisa, o primeiro princípio é igualdade diante de Deus, né?
falando isso aqui, né? O versículo 9 termina falando isso, né? Deus não faz acepção de pessoas, né? Uma das coisas que eu acho interessante, eu gosto muito, né? Eu gosto ainda, vou falar que gostava, mas assim, você consegue enxergar, assim, a democracia de uma forma plena, né? 2 lugares, na praia e na igreja, né? Por quê? Na praia, todo mundo junto, né? Não tem um cantinho dos ricos e um cantinho dos pobres, dos brancos e dos negros, então não tem separação, né? Tá tudo junto. Apesar de que, né? Os endinheirados vivem reclamando, né? Vivem reclamando, esses pobres aqui enchem nossa praia, né? Um tempo atrás, eu estava escutando, né? Vou falar aqui, está gravando, mas sim, né? Guarapari, o prefeito de Guarapari reclamando dos mineiros, essa turma vem lá de Minas Gerais, vem lá de Belo Horizonte, não gasta um centavo aqui na cidade, enche a praia, tumultua as ruas, os bancos, não sei o quê. Aí ele falou assim, estrada até o gás. Um dia eu estava vendo lá no carro da minha sogra, a minha mulher estava assim, programando para ir lá para Guarapari, assim, eu estava levando até o gás, eu levei para o prefeito, assim, não leva comida, faz compra, leva tudo, só vai pagar o aluguel da casa lá, mais nada, não gasta mais nada. Então, o prefeito estava bravo, né, por conta disso, né? Não, assim, mas é assim, né? É a igualdade na praia, é muito legal, apesar de que hoje você tem aqueles hotéis, resorts, né? Que você não entra mais, né? Nos lugares, né? Tem sido isso. No outro lugar tem na igreja. A igreja não pode ter isso, né? A igreja não faz diferença das pessoas, não tem diferença nas pessoas. Apesar que assim, a gente tem visto, assim, existem as distorções, né? O pastor falando assim, não, esse banco aqui é reservado para os endinheirados da igreja. Hoje a gente está vendo isso, né? Então assim, mas isso é desvirtuamento. Na igreja, ninguém é tratado mais pelo que ele é mais. Aqui agora é fraternidade, aqui é irmão, né? Todo irmão, Pai do Senhor. Não é assim? Não é assim? É irmão, agora é irmão, né? Comprados pelo sangue, temos o mesmo sangue de Cristo. E vendo assim, algumas igrejas, religião, assim, não pode fazer transfusão de sangue, não pode receber doação de órgão, não pode fazer isso, gente, que bobagem, né? Então vive isso, essa segregação, tem alma no sangue, então, assim, gente, que loucura, né? Então assim, é como nós estávamos conversando com o Ricardo ali, esses fogaréus que estão acontecendo aí no Brasil aí, por quê? Os caras estão uns loucos, falam assim, vou ali, não estou fazendo nada, vou ali jogar um foguinho ali na mata ali, assim, qual que é a justificativa para ele? Ô Ricardo, não tentar entender isso não, isso é loucura, a gente não tem como entender isso, é loucura, e a gente fazer isso, sei lá por quê, porque é louco, então assim, né? A gente não consegue entender a loucura. E o segundo lugar, ele traz esse princípio, igualdade. Segundo lugar, ele traz uma proibição, né? Os patrões. Agora, os patrões, vocês vão deixar de ameaçá-los. Não é com ameaça. Por quê? Sabe por quê? Quando faz a coisa sob ameaça, é daquela forma que o apóstolo Paulo fala para o empregado. Faz simplesmente por temor, né? Na frente ele vai fazer bonitinho, né? Vai estar lá, alinhadinho, certinho, fazendo. Na hora que o patrão virar as coisas, né? É isso, a ameaça foi embora, agora não precisa fazer mais, né? Então assim, patrão, você não vai ameaçar, né? Você tem que ter um tratamento o quê? Respeitoso, motivacional, né? É isso que deve ser, né? É esse o tratamento que o patrão deve dar, né? Ao empregado, né? Considerar ele, né? E assim, não fazer por ameaça, porque faz por ameaça, filho, faz na frente, filho. Na hora que virou as costas, acabou, não faz mais, né? E o último ponto aqui, ele fala incentivo, né? Aos patrões, aos empregadores. Versículo 9 ainda, né? Fala bem, sabendo que o Senhor, que Ele é Senhor, tanto deles como vosso está no céu, não faz diferença entre as pessoas. Então é isso, né? O patrão, ele está sujeito à mesma autoridade que o empregado está. É isso, tanto um quanto o outro servem ao mesmo Deus, um Deus que não faz diferenciação, um Deus que não faz acepção de pessoas. É isso. Então essa é a realidade para
separar, primeiro separar, depois encarcerar, né? Então, eles falam que as pessoas ouviam, né, o grito deles dentro dos trens, sendo levados para as prisões, né? Ninguém, aquela sociedade cristã, Alemanha de Lutero, século XVI, né? Aí no século XX, está fazendo isso aí, né? Encarcerando e matando as pessoas, né? Então, assim, é essa racionalidade que nós devemos ter, né? Não tem como a igreja concordar com as arbitrariedades. Não tem como, não pode. Não é uma igreja cristã se portar dessa forma. Então é isso. Ele termina falando dessa forma, né? E considerar um ao outro como pessoa, considerar um ao outro como servo, e todos diante do Senhor. Só para terminar um exemplo que até coloquei aqui, eu achava interessante. Achava uma coisa que eu achava bacana na igreja católica e vídeo diferente aqui na nossa igreja evangélica. Normalmente a igreja católica tem várias entradas, né? Chega na entrada, você entra pela frente, você entra pelo lado, muita entrada. Um dia eu estava conversando com uma pessoa sobre isso e falei assim: a igreja vai só ter uma entrada, por que isso aí? É errado isso aí, podia ter mais entrada, né? Uma entrada por aqui, uma entrada lá atrás, entrar onde você quiser, né? Mas sabe por que tinha várias entradas na igreja? Ela não explicou, tinha diferenciação das pessoas, né? Os que eram de uma classe entravam por aqui, os da outra classe entravam por ali, por isso que tem várias entradas, assim, né? Aprendi, eu não concordo mais, né? E aí você olhando uma entrada só, né? Aglutina, é o certo, todo mundo vai entrar pela mesma porta. Olha só, né? Não sei se é verdade, não, mas sim, tem sentido que ele falou, né? Tem sentido, né? Todo mundo entra pela mesma porta, né? E Jesus Cristo fala isso, né? Sua porta, né? Então, assim, né? Então é isso. Então é esse entendimento que nós temos que ter. Então, Jesus disse, né? Aquele que quiser ser grande entre vós, deve ser servo de todos. Mateus 20, 27. Quer ser grande? Tem que servir. Serve para esse ensino para nós, né? Quer ser grande? Você quer ser importante? Você tem que servir, né? Então, não é ser servido, né? Jesus fala assim: eu vim para servir, não para ser servido. Você quer ser importante, você tem que servir. É esse o ensino, né? Então, assim, é patrão? Essa é a visão. É empregado? Essa é a visão. Trabalhar como se estivesse para o Senhor. Ser o patrão, ser o chefe, ser o encarregado, mestre, como se fosse para o Senhor. E assim, nós vamos nos desvencilhar de toda forma de discriminação que existe na sociedade, caminhando com uma igreja única, unida, com o único Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, o Senhor e Salvador de todos, quer patrões, quer empregados, quer servos, quer senhores. Amém? Estamos no nosso horário. Semana que vem é a nossa última ação.